que demonstra a minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. Pastor, e não sinto falta de coisa alguma. O Senhor me supre de qualquer coisa que eu tenha necessidade. E guia-me pra junto
és o nosso pastor, Pai. Tu vivifica a nossa alma, Pai. Assim como o salmista falou, Pai, nós, quando nos lembramos da Tua palavra, Pai, é como orvalho, Pai. Orvalho que cai pela terra seca, traz vida, Pai. Vivifica a nossa alma, Senhor. Assim como nós cantamos. Nos aproxima cada dia, Pai. Que nós lembremos a nossa alma, Pai, quando estiver abatida, Pai, que devemos sempre confiar em Ti, Pai, porque é de Ti que vem o socorro. E é nessa esperança, Pai, é nessa esperança que caminhamos, que nos juntamos, que congregamos, que vivemos o nosso dia a dia, Pai, aqui debaixo do sol. Assim nós te oramos em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Pode sentar, Alex. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de João, 1 João, capítulo 4, de 1 a 6. Isso é um assunto que a gente fala sempre aqui. Porque é um assunto que todos os profetas do Velho Testamento falavam o tempo todo. Jesus falou o tempo todo, os seus apóstolos falaram o tempo todo. 1 João, capítulo 4, de 1 a 6. Discernindo e julgando pelas Escrituras, pela palavra, discernindo e julgando pela palavra. Então diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, irmãos, como eu disse, isso é um assunto que a gente bate muito aqui, porque é o que eu vejo, é um assunto que eu vejo constantemente em todos os profetas do Velho Testamento, chamando a atenção para os falsos profetas que infestavam o povo de Deus na época. Eu vejo o Senhor Jesus o tempo todo arrodeado de fariseu, hipócritas, como ele chamava o tempo todo, e chamando a atenção dos seus discípulos o tempo todo: cuidado com essa gente. E vemos os apóstolos em todas as suas cartas, algumas muito mais, outras menos, chamando a atenção para esses falsos mestres dentro da igreja, a igreja nascente daquela época, a igreja infante ainda. A cartinha de Judas é totalmente cuidando disso, um capítulo só. Então, aqui nós vemos o apóstolo João orientando os irmãos a fazer um julgamento. Provai os espíritos, vejam o que é que vocês estão escutando. Provem isso. Um julgamento dos mestres que ouviam e de seus ensinamentos. Havia um problema na época, a gente vai tratar disso aqui, mas havia um problema na época que dizia que Jesus era Deus, mas não era homem, ou se era homem, não era Deus, coisa desse tipo. Por isso que ele disse: aquele que negar que Jesus veio em carne, ou seja, que ele era realmente homem, esse não é de Deus. Mas não vamos tratar disso não, estamos só dizendo que ele manda julgar esses ensinamentos. Julgue esses ensinamentos. E agora? João manda a gente julgar. E o que fazer com a ordem de Jesus? Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Como sabemos, há um entendimento geral e equivocado. Até pastor presbiteriano conversando comigo já veio com essa história: irmão, você está julgando, não pode julgar não. Jesus disse: meu Deus do céu,
Meu Deus do céu. Então há um entendimento equivocado, totalmente equivocado, de que não podemos fazer julgamentos. Esse entendimento é a consequência de interpretação errada dessas palavras de Jesus, sem saber o contexto da sua fala. Por que é que ele disse isso? Para o melhor entendimento, a gente vai dizer rapidinho o que é isso aqui. Não julgueis para que não sejais julgados. Esse ensino faz parte do Sermão do Monte, que é a estrutura de todo o ensino de Jesus para os seus discípulos. Portanto, o objetivo é a santidade dos seus discípulos, é o crescimento dos seus discípulos no conhecimento de Deus. Era isso que ele fazia nos seus discípulos nos 3 anos que ele andou com eles. Como ele mesmo disse, passando para eles a glória que eu tive contigo aí, Pai, como ele diz no início da sua oração no capítulo de João 17. Então, repare bem, era passando por seus 12 discípulos, inclusive Judas no meio ainda. Portanto, o objetivo é a santidade, é a sua defesa contra os ensinos dos falsos profetas. Jesus chegou a dizer claramente: cuidado com eles. Contra a hipocrisia dos fariseus, que julgavam as pessoas de acordo com o que eles acham. Eu tenho discutido com alguns irmãos aqui da igreja, inclusive. Eu não estou dizendo o que eu acho, meu amigo. O que eu estou dizendo está na Bíblia. Eu não estou lhe dizendo o que eu acho. Isso, alguns irmãos já presenciaram esse tipo de discussão. Então, julgavam as pessoas, os fariseus, de acordo com as regras que eles mesmos criavam. Eles mesmos criavam, e não de acordo com a lei de Deus. Na sequência desse ensino aos seus discípulos, o Senhor Jesus conclui com uma repreensão que virou padrão nas suas repreensões aos fariseus: raça de víboras, hipócritas, versículo 5 lá desse capítulo, ele diz: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho. Então repare que Jesus estava falando de santidade de vida. Para eu poder repreender um irmão, ou ensinar um irmão, ou exortar um irmão, ou encorajar um irmão, eu tenho que ter uma vida consentânea com essa minha atitude. Como é que eu, todo errado, todo lambuzado, vou dizer para o irmão que ele está sujo? Então era isso: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Te santifica primeiro, para tu poder ir tentar santificar o teu irmão. Para admoestar um irmão, precisamos ter uma vida de santidade, para que possamos julgar o seu comportamento pela palavra de Deus. Irmão, o que eu estou lhe dizendo está aqui, ó. Não estou dizendo o que eu acho, não. Esse julgamento é correto e desejável para edificar um irmão. Nós temos tantos ensinamentos nas cartas apostólicas para fazer isso. E também para rejeitar o ímpio. Se não tem jeito, meu amigo, está aqui, está dizendo aqui: se não tem jeito, então pega e descendo. Eu não tenho negócio com você. Nós não podemos andar juntos. É esse o contexto de Deus lá no profeta, quando ele diz: como andarão 2 juntos se não houver acordo entre eles? Ele estava falando dele e de Israel. Vocês não estão cumprindo minha palavra? Vocês descumpriram toda a minha aliança, então não tem como a gente andar junto mais. Era esse o contexto. Deus não estava falando de 2 pessoas brigarem, não. Agora a gente pode usar o desentendimento entre 2 pessoas para dizer: não pode andar junto, meu amigo. Você está num caminho, eu estou no outro. Então a gente não pode andar junto. É assim que Jesus ordena no início do próximo bloco de ensino sobre o julgamento, no versículo 6 lá desse capítulo 7, que não devemos dar aos cães o que é santo, nem lançar pérolas aos porcos. Observe que o Senhor Jesus, quando diz isso, Ele está nos mandando julgar quem é cão e quem é porco. Senão, como é que eu vou saber para quem eu não devo dar minhas pérolas, para quem eu não devo dar o que é santo? Só se eu souber quem é cão e quem é porco. Então Jesus, quando disse isso, Ele está nos mandando que julguemos quem são os cães, quem são os porcos, aos quais não devemos dar o que é santo, nem lançar nossas pérolas. E como faremos esse julgamento? Pela palavra. Não tem outro jeito. Pela palavra, a própria palavra diz que os cães e os porcos são aqueles que não se submetem ao senhorio de Cristo, aqueles que escarnecem da palavra de Deus. Interessante que lá em Filipenses, irmãos, lá em Filipenses, no início de Filipenses, Paulo chega a dizer essa palavra. Não vamos aqui tratar do assunto, mas ele chega a dizer essa palavra. Eu acho que é capítulo 3, deixa eu ver aqui.
Não vamos tratar do assunto, nem explicar isso aqui, mas dizer o que está escrito aqui. Paulo, com a perseguição que ele tinha o tempo todo dos judaizantes, que diziam que eram crentes, dentro da igreja. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo, falando sobre o que Jesus disse, não dei o que é santo aos cães, não é que ele chama dos cães, gente da igreja, os judaizantes. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção. Aqueles que escarnecem da palavra, que não consideram a palavra, são os cães, são os porcos. Então não tem o que fazer. Foi o Senhor Jesus mesmo que disse. A esses fariseus que ele chama de hipócrita o tempo todo, ele disse: vocês são filhos do diabo. Então não tem mais jeito. Bote a igreja para orar por esse povo. Não adianta mais, Jesus já disse: vocês são filhos do diabo. Negou a Jesus, negou a sua palavra, não tem mais o que fazer. Orar, a nossa parte no caso é só orar. Mas tentar converter alguém, como nós temos tanta gente que pensa que pode converter. A igreja pensa que pode converter alguém. A igreja tem apenas que pregar o evangelho e dar bom testemunho de santidade e de amor mútuo entre os irmãos. É só isso. O resto é com o Espírito Santo. E o que tem a ver esse ensino de Jesus, que eu falei rapidamente aqui, com o texto de João que lemos? Tem tudo a ver. O ensino de João nos dá a base para discernir entre os profetas verdadeiros e os profetas falsos. O ensino de João nos dá a base para discernir entre os crentes e os cães e porcos de quem Jesus está falando, de quem Jesus falou. Repito, tudo depende da palavra. A palavra é o padrão, a palavra é a nossa vara de medir. Por isso, nesse trecho de 1 João, vemos o apóstolo nos ensinando sobre o discernimento espiritual de um crente acerca do que estão pregando para ele. O que é que estão ensinando para ele? Espera aí, esse negócio está errado. Isso não está de acordo com a palavra. Pela graça de Deus, nossos meninos aqui, que às vezes por causa de algum namoro, alguma coisa, vão em outras igrejas, por causa da namorada ou do namorado, quando volta ele me procura: pastor, a pregação foi só besteira. E graças a Deus que você já sabe discernir. Mas será que esse discernimento espiritual vem de forma milagrosa? Isso já aconteceu de irmão falar comigo quando está se aconselhando, dizer: pastor, eu tenho pedido discernimento a Deus. Eu digo: nem peça. Você tem estudado a Bíblia? Você tem lido a palavra em oração? Não, eu digo: então não peça discernimento a Deus. Discernimento vem pela palavra. Está escrito, inclusive. Eu digo na hora: para quê você está pedindo discernimento a Deus se você não está estudando? Pela sua graça, isso não vem de forma milagrosa, não. Pela sua graça, Deus nos dá entendimento de que, para ter discernimento espiritual, é preciso estudar a sua palavra. Em Hebreus 4,15 está escrito isso: pela prática da palavra, o alimento sólido. Ele estava falando: vocês não são mais crianças para tomar leite. De forma figurada ele está falando isso. Vocês não são mais crianças para eu dar leite, para tomar leite. Vocês agora já são adultos. Então é pela prática da palavra, o alimento sólido, que o crente tem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Lembrem-se, meus filhos, lembrem-se sempre disso. Tudo depende da palavra. A salvação vem pela pregação da palavra. A santificação vem pelo estudo da palavra, discipulado. Não existe crente fora da palavra. O contexto dessa carta de João é que os irmãos estavam sendo bombardeados por falsos mestres, com muitas heresias sobre Jesus. Já falei: é Deus, não é Deus, é homem, não é Deus, mas não é homem, coisa desse tipo. Docetismo, se não me engano, o nome da heresia da época.
E aqui o apóstolo lhes aplica uma vacina para imunizá-los. A mesma vacina de que nós também devemos tomar, de que nós também precisamos. O julgamento do que nós ouvimos pela palavra. O crente que tem discernimento espiritual submeterá todas as coisas ao crivo da palavra, para saber se o que vê e ouve provém do Espírito Santo, como João diz aqui: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Que espírito está nessa pessoa que está pregando para vocês aí? Na época existiam os pregadores itinerantes, rabinos peripatéticos. Jesus era um deles. Pregava, ensinava, por onde andava. Então ele passava nessa igreja recém-criada, por pouco tempo, chegava lá um pregador. Estão lembrados? Até Apolo, em Éfeso, passou por isso. Aí Ananias, Priscila e Áquila ouviram o rapaz, ele até pregava bem e tal, mas está faltando um conhecimentozinho a mais. Ô amado, vamos almoçar com a gente? Aí deram umas instruções a mais para ele. Então isso era comum, passar pregadores nas igrejas. Naquela época não tinha igreja, não tinha prédio, não, era a casa de algum irmão que eles se reuniam lá. Aí João está chamando a atenção aqui, prestem atenção, cuidado. Aqui na segunda carta ele diz: quem escuta esses camaradas, quem dá ouvido, eles já estão condenados, e quem dá ouvido torna-se cúmplice das suas más obras. Ele diz isso na outra carta, na segunda carta, tratando do mesmo assunto. Então, irmãos, o crente que tem discernimento espiritual submeterá todas as coisas ao crivo da palavra, para saber se o que vê e ouve provém do Espírito Santo. Um irmão já mandou uma pregação para mim de um outro pastor nosso, presbiteriano, e o irmão embaixo botou: esse homem, nunca tinha visto esse homem tão ungido como nessa pregação dele. A pregação era um espetáculo. O cidadão estava dando um espetáculo para quem estava ouvindo a pregação dele, mas o irmão lá não soube discernir isso. A pregação é bonita, então está cheio do Espírito Santo. Irmãos queridos, versículo 1: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Ou seja, julguem se o que vocês veem e ouvem procede de Deus. E como é que podemos fazer esse julgamento? Só há um jeito: submetendo tudo ao crivo da palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, com as Escrituras, a segunda parte do versículo de João é autoexplicável e diz o motivo. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Se não estiver de acordo com as Escrituras, claro, são falsos profetas, e o espírito que está neles é o espírito do anticristo, como ele diz aqui. Esse julgamento do crente, esse é o julgamento do crente com discernimento da palavra. Versículo 2: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, como eu estou dizendo, havia lá um problema, que Jesus não era homem, coisa nenhuma. Ele era uma divindade, sei lá o quê, mas não era homem. Outro dizia: não, ele é homem, mas não é Deus. Então ele está dizendo: ora, se negar o nascimento de Jesus de Maria, está negando tudo. Está negando, se ele não é homem, então ele não morreu na cruz, coisa nenhuma. Se ele não morreu na cruz, coisa nenhuma, a nossa salvação é tudo engodo. Coisa não é tão simples como a gente pensa, a gente negar alguma coisa de Jesus. Não, se negar alguma parte, negou tudo. Como Tiago diz lá, aquele que cumpre toda a lei, mas erra em um dos artigos da lei, descumpriu toda a lei. Então, o pastor, o crente que tem o Espírito Santo, confessa que Cristo é o Verbo. E o Verbo, 1 João, Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. De 1 a 3. 14. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Como é que um crente vai negar um negócio desse? Como é que um crente não sabe um negócio desse? Porém, é bom saber que essa
esse confessar que João está falando aqui, não é apenas dizer. Uma vez uma irmã entrou no meu gabinete aí, uma irmã da Igreja Batista, primeira Igreja Batista. Obviamente ela estava meio perturbada. Pastor, eu sou salvo. Eu digo, graças a Deus, irmão. Graças a Deus. Eu sou salvo porque eu confesso Jesus, eu confesso com a minha boca. Lá em Romano está dizendo, aquele que confessar com a boca, eu confesso, então eu estou salvo. Eu digo, louvado seja Deus. A irmã está salva, pode ir com a sua salvação, pode ir com a sua salvação para a sua casa. A irmã estava meio perturbada. Então, irmãos, prestem atenção. Não é apenas confessar com a boca. Não é apenas confessar com a boca. Porque dizer e não viver é um hipócrita. Se encaixa na repreensão de Jesus aqui. Confessar apenas porque tem o conhecimento de Jesus, não está fazendo nada. Dizem, mas não vivem assim. Isaías, Deus já dizia através de Isaías, lá em Isaías 29, versículo 13, e Jesus repetiu esse 29, versículo 13, com relação aos judeus lá, aos fariseus lá, aos hipócritas do tempo dele. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eu quero lá saber o que você acha, meu amigo. Eu quero saber o que está. Não, mas a igreja diz, não me interessa o que a igreja diz. Me interessa o que está na Bíblia. Quem é que não sabe que a igreja erra? Ao longo da história da igreja, quem é que não sabe disso? Então, irmãos, é bom saber que esse confessar não é apenas dizer não. Os falsos profetas também dizem que confessam, eles também dizem isso. Tiago chega a dizer que os demônios também confessam. Eu tenho muito medo disso. Ele diz que os demônios sabem quem eles confessam, que é o único Deus, confessam e tremem. Eu tenho muito medo, quando eu leio esse versículo, eu tremo. Porque aí eu digo, caramba, os demônios tremem diante de Deus, os tais crentes não. Os demônios sabem quem é Deus, por isso tremem. Os tais crentes não sabem quem é Deus, por isso não tremem. Como é que eu vou tremer diante de um Papai Noel que está trazendo um presente para mim? Claro que eu não vou tremer diante desse Deus. Tiago 2,19. Lembram do episódio dos dois demônios lá? Aliás, dos dois endemoniados, cujos demônios Jesus mandou que entrasse na manada de porcos e tal, e tal, e tal. Pois é, quando eles viram o Senhor Jesus, foram logo gritando, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Ó, dois demônios que sabiam quem era Jesus e confessaram que ele era o Filho de Deus. Mateus 8,29. Eles confessaram, no entanto, eles não criam no Deus. O confessar que Jesus veio em carne e é de Deus, que o apóstolo fala, significa tê-lo como seu Senhor e seu Salvador, significa viver em santidade crescente, em obediência cada vez maior à sua palavra, pelo conhecimento dessa palavra, conhecimento que quanto mais cresce, quanto mais estuda. Eu vivo dizendo para vocês, ler a Bíblia não é estudar, não é a mesma coisa. Todo aquele que leva uma vida de santidade, aliás, uma vida oposta aos padrões de santidade estabelecidos por Deus, é o que não confessa que Jesus é o Senhor, como Filho de Deus, como seu Salvador, mesmo que diga o contrário e participe de igreja. Isso não quer dizer absolutamente nada. Mesmo que seja até um pastor ou um pregador, o Espírito que está nele não procede de Deus. O Espírito que está nele é o Espírito do anticristo, mesmo ele sendo pastor presbiteriano ou o que for, se ele não estiver ensinando de acordo com a palavra de Deus. Como lemos no versículo 3, todo espírito que não confessa a Jesus, que não confessa, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ah, meus filhos,
Por isso precisamos discernir quem são os profetas de Deus, e só conseguiremos fazer esse julgamento se o nosso padrão for a palavra de Deus. Tudo depende da palavra. Agora observe que coisa assombrosa. Tantos falsos profetas que ensinam coisas erradas, quantos que lhe dão ouvidos, têm o mesmo espírito do anticristo. É isso que lemos no versículo 5. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Jesus disse uma frase que de vez em quando eu lembro para vocês nos estudos aqui, meus filhos, uma frase de Jesus que as pessoas até gostam, uma frase bonita. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Que frase bacana. Jesus é maravilhoso. Hein? Eu digo para vocês aqui nas aulas, você sabe o que quer dizer isso? Que você não vai entender nunca se não lhe for explicado. Ele está dizendo, as minhas ovelhas, eu as conheço, elas ouvem a minha voz e me seguem. O pastor que está pregando para você, que você está ouvindo, ele está falando a palavra de Jesus? Não, então você não é ovelha de Jesus. O pastor que está pregando para você é um anticristo e você é igual a ele. Isso é a Bíblia que garante. Isso não é juízo de valor meu. Isso não é juízo de valor meu. Segunda carta de João diz para vocês que eu ia lembrar: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. O que é para não perderdes aquilo que fizemos com esforço? A pregação e o discipulado desses irmãos. Foi com muito esforço que nós passamos isso para vocês. Cuidado para não perderem isso. Perderem como? Com os ensinamentos errados. Aí ele diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, doutrina, ensino da Bíblia, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem assim o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco, esse Espírito, provai os Espíritos. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Como eu disse, as pregações eram feitas em casas, não eram em igrejas não. Nem lhes deis as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas más obras. Se o Espírito que está nesse camarada pregando para você é o Espírito do anticristo, você é igual a ele, porque está dando ouvido a ele. Isso está escrito, não é conversa de pastor Juarez. É isso que lemos no versículo 5. Por que é que eles ouvem? Porque eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Notem, irmãos, que, vou repetir isso, que os que dão ouvidos a falsos profetas, falsos pastores, ou ensinamento errado, como eles, são do mundo e têm o mesmo espírito do anticristo. O mundo os ouve. Eles são pares, são farinha do mesmo saco, como a gente diz aqui na Paraíba, são farinha do mesmo saco. É por isso que o Senhor Jesus ordena, em Mateus 15, 14, falando desses falsos mestres que ensinavam na época dele lá: deixai-os, são guias cegos, aliás, são cegos guias de cegos. Ora, se o cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Tanto os falsos pastores quanto os seus seguidores têm o mesmo espírito do anticristo e cairão todos no barranco. Traduzindo, irão todos para o inferno, mesmo dentro de igreja, seja presbiteriano, seja o que for. Denominação não salva ninguém. Esse é o mesmo ensino do apóstolo João no versículo 6. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. O que ele pregava foi o que Jesus mandou ele pregar. Não me dão ouvido, é porque não são de Deus. Versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso
reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quantas vezes, irmãos, já houve situação de aconselhamento no gabinete lá, que eu estou mostrando para o cidadão o que é que a Bíblia diz sobre o comportamento dele. Eu estou mostrando. Ele, não mais, que mais o que, meu amigo? Olha aqui, eu estou lhe mostrando. Eu chego a mostrar o que aconteceu lá com Saul. Saul desobedeceu o que o profeta Samuel disse a ele. O profeta Samuel chegou e constatou a desobediência do cara, e ele negando, não, eu não desobedeci não. Desobedeceu, meu amigo, olha os animais aí mugindo, as vacas, não, mas eu não desobedeci não. E Samuel dizendo, desobedeceu o sujeito, não, desobedeci não. Até isso eu mostro para o sujeito. Já aconteceu de eu mostrar lá no gabinete, meu amigo, olha, você está igual a Saul, você está fazendo isso, está nessa situação, eu estou lhe mostrando aqui na palavra, e você diz que não, sabendo que está. Então, irmãos, são pessoas que não têm Deus, não admitem o senhorio de Deus. Houve casos que eu chamei a atenção de um irmão com a palavra severa, digo, meu amigo, Deus vai pesar a mão sobre você? Você não está percebendo isso não? Ele disse, que pese, eu vou fazer o que eu decidi fazer. Então, você não tem mais o que fazer aqui no meu gabinete, pode ir. E você me conhece, eu disse, não me apareça mais aqui. Ele vai fazer o que aqui? Se não quer ouvir os meus ensinamentos. Então, meus filhos, prestem atenção. Nós precisamos acatar os ensinamentos dos apóstolos, nós estamos lendo aqui o ensinamento de João, porque eles foram credenciados pessoalmente pelo Senhor Jesus, formados pelo Senhor Jesus durante 3 anos, para que eles formassem a igreja, através da doutrina. Estão lembrados lá no capítulo 2 de Atos, que a doutrina, que a igreja infante, nascente ali, perseverava na doutrina dos apóstolos. Era esse o começo da igreja. E eles transferiram essa responsabilidade aos presbíteros. Pedro escrevendo diz, eu presbítero como vocês, presbíteros. Paulo falando aos presbíteros lá de Éfeso, quando ele estava indo para a morte em Roma, olha, pastoreai o rebanho do Senhor que foi entregue a vocês. Vocês foram ungidos pelo Espírito Santo para pastorear as ovelhas de Cristo. A gente de igreja tem noção disso, de quem é um pastor? Ou a gente está aí só escutando um papo de um pastor? Se ele for bom de papo, me agrada. Se não for, não me agrada não. Se ele for radical, eu vou embora, porque ele é radical demais. Já houve irmão daqui da igreja que disse que ia embora daqui para outra igreja presbiteriana também, porque o pastor lá pregava bacana e eu aqui, a minha pregação era muito severa. E pode ir, seja bem-ida. Não tem problema nenhum não. Foram os presbíteros, irmãos, que são os pastores de hoje. O que precisamos discernir é, se eles pregam fielmente a palavra de Deus, eles procedem de Deus. Como João afirma no versículo 6, nós somos de Deus. E ele continua, aquele que conhece a Deus nos ouve. Porque nós somos de Deus, então aquele que conhece a Deus nos ouve. E esses falsos profetas que são do mundo, o mundo os ouve. João dá essas palavras aqui para discernir de que lado é que nós estamos. De que lado é que nós estamos. Por isso, irmãos, escrevendo para uma igreja, o apóstolo fala com convicção no versículo 4. João provavelmente já era um velho, por isso ele chamava os irmãos da igreja de filhinhos. Filhinhos, versículo 4. Vós sois de Deus. Olha, meu irmão, que digamos assim, que convencimento, que consciência, ou que não é certeza, é convicção o apóstolo tinha. Filhinhos,
Vós sois de Deus. E tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Olhe que palavra confortante, que palavra encorajadora. Eu estava presente na primeira igreja nossa aqui uma vez. Um desses pastores nossos aí, tem problema nenhum dizer o nome não, Nicodemos, ele estava pregando. Aí em dado momento ele citou esse versículo: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas ele está em nós. Aí ele citou outro versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele disse: e se ele for contra nós, quem será por nós? Estava sentada ao meu lado uma irmã, filha de um pastor. Ela me cutucou na hora e disse: estragou a pregação. Para vocês verem, filha de um pastor, adulta, mãe de família. Quando o homem disse: e se ele for contra nós, quem será por nós? Ela me cutucou na hora, ela estava do meu lado sentada lá e disse: estragou a pregação. É isso, esse Deus não serve. Só serve o Deus Papai Noel, só serve o que é por nós. Sim, e se ele for contra nós? Ele mesmo disse isso para Israel várias vezes. Então, irmãos, João diz aqui, isso era um convencimento dele, a convicção dele, da igreja para que ele estava: filhinhos, vocês são de Deus, vocês já venceram os falsos profetas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que coisa encorajadora, irmãos. A convicção do apóstolo está no fato de que ele e o Senhor Jesus já havia dado a ele também. Eles nos deram elementos necessários, como as cartas apostólicas que nós temos, todas elas, elementos necessários para que possamos discernir quem são os profetas do mundo e quem são os profetas de Deus, quem são os seguidores dos profetas do mundo e quem são os seguidores dos profetas de Deus, quem são os cães e quem são os porcos. Nós temos condição de saber. Jesus disse: cuidado com os falsos profetas. Ora, se ele deu essa ordem, então ele nos dá condição de saber quem é falso profeta, senão essa ordem dele seria imbecil. Acautelai-vos dos falsos profetas. Então como é que eu vou me acautelar de quem eu não conheço, de quem eu não sei se é falso profeta ou não? É a mesma coisa que João está ensinando aqui. Portanto, irmãos, nós podemos e devemos fazer julgamento à luz da palavra, passando no crivo da palavra de Deus. Por isso que cada um busque a capacitação da palavra para discernir que espírito tem conduzido a sua vida, que voz é que você tem ouvido. Eu conheço meus irmãos aqui da igreja, eu já fui na casa de quase todos, pouquíssimos aqui tem que eu nunca fui na sua casa, especialmente os que chegaram ultimamente, mas eu já fui na casa antes, quando nós estamos aqui há 20 anos, eu fui na casa de cada um dos irmãos aqui e vi o que vi. Cheguei na casa de uma irmã, ela estava com a porta aberta. Aí quando eu cheguei na porta, eu vi a cena. Ela na frente da televisão, com um copo d'água em cima da televisão. Lá naquela época era televisão modelo grande. Ela com um copo d'água em cima da televisão, assistindo uma pregação lá do R.R. Soares, não sei o quê. Aí, na hora certa, ela bebeu o copo d'água para receber a bênção. E manda aqui, calejada de ouvir os meus ensinamentos. Complicado. E não era irmã nova convertida, não, era irmã velha. Quando eu cheguei na porta que vi aquela cena e ela me viu, pastor, não, sai, e continue, irmã, continue na sua, continue aí como é que, na sua cerimônia aí, não tem problema não, pode ficar aí, eu venho outra ocasião aqui. Quer dizer, é complicado um negócio desse. Então, quem é que está conduzindo? Quem é que o seu pastor é um pastor da televisão que não sabe nem quem é você? Nem você sabe quem é ele. Se o pastor que está aqui, que a gente convive, a gente não sabe quem é, imagine um pastor da televisão.
Você não sabe quem é ele. E ele muito menos quem é você. Ele é o seu pastor. Está complicado uma pessoa dessa dizer que é crente. Muito complicado. Muito complicado. Então, certo? E eu conheço gente que inclusive é fiel, mandatíssimo, os cambal para esse povo aí, porque ele é o meu pastor. A minha igreja é essa igreja dele, lá não sei aonde. Brasília, Belém do Pará, sei lá onde for. Essa é a minha igreja. Nós já tivemos um irmão aqui da igreja transferido, presbítero. Transferido, e eu avisei ele, você transferido, foi para o Paraná, não sei para onde. Você chega lá, se torna, eu mando uma carta daqui, bem direitinho, se torna, mas pastor, eu queria continuar sendo membro daqui. Eu digo, não está certo. Você tem que ser membro lá onde você estiver. E ele insistiu, mas eu queria continuar sendo membro daqui. Olha, eu não vou dizer que você não pode ser membro daqui, mas não está certo. Você tem que ser membro lá onde você está. Tem que ajudar lá, se não é abençoado lá, então ajude lá. Ele era presbítero aqui, sabia ensinar, então ajude lá. O pastor de lá certamente vai precisar da sua ajuda. Isso já aconteceu mais de uma vez aqui. Que cada um busque capacitação na palavra para discernir que espírito tem conduzido a sua vida. E que cada um peça a graça de Deus para poder desenvolver uma vida de santidade que não pode ser desenvolvida se não for na palavra, em oração. Não pode, não existe desenvolvimento em santidade se não for pela palavra, em oração, comunhão dos irmãos. São os 3 meios de graça que Deus deixou para nós aqui. Lá no início da carta, no início da igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ponto de partida. A partir daí, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tudo a partir da doutrina dos apóstolos. Sem doutrina dos apóstolos, todo esse restante aí não interessa. Qualquer grupo social pode ter todo esse restante aí. Qualquer grupo social, de qualquer religião, sem religião, pode ter comunhão, partir do pão, orações, lá de quem eles quiserem. Agora, fora da doutrina dos apóstolos, esse grupo é totalmente maldito. Não tem nada a ver com Deus. É anátema diante de Deus. Então, irmão, nós precisamos dessa vida de santidade, fortalecido nessa palavra tão linda do apóstolo para nós, para aquela igreja de lá, mas isso serve para nós. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Que palavra encorajadora, abençoadora e encorajadora. Sim, mas é se. O homem está ensinando aqui o que é que a gente tem que fazer. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Que Deus nos abençoe para que isso seja uma realidade na vida de cada um aqui. Cada um aqui. Que seja uma realidade. Eu não me deixo enganar por ensinamento falso. Quando eu escuto um ensinamento errado, eu consigo discernir isso. E vou orar, dependendo da situação. Vou orar. Que Deus nos abençoe. Amém.